E a outra vamos dizer, prisioneira de uma situação psicológica, de um problema psicológico. Ela tem um problema esquizoafetivo, que é a esquizofrenia, com depressão e tal. E as duas se encontram num determinado momento e a relação entre elas se estreita e a personagem principal, na verdade eu entendo que são duas as principais, mas a que eu considero mesmo a principal muda toda a vida dela em função do que ela tem que descobrir por trás dessa pessoa que tem essa doença esquizoafetiva, que realmente ela não pode ela não está em condições de dizer coisas que aconteceram com ela, e a personagem principal, que a conhece, então vai buscar na história dela para desvendar, para ajudá-la mesmo, para entender como que ela chegou naquela situação, o que aconteceu com ela. Então é mais ou menos assim, é meio louco, é meio louco o negócio, mas é mais ou menos isso. E as duas personagens são pessoas de caminhos completamente opostos, vivem vidas completamente opostas, de repente elas se encontram e uma vida mexe com a outra de maneira muito forte. Pois você comentou os títulos dos livros e, assim, são títulos bem interessantes, né? Assim, só de ouvir o título já dá vontade de ver, de mergulhar nesses livros. É difícil encontrar um bom título para um livro? Como que é? Tipo, É, é difícil. É difícil tanto que quando você vai publicar, muitas vezes, ou quando você passa por uma crítica, né? Quem lê, ela tem uma outra percepção e tem a questão do que vai realmente atrair o público. Então pode ser feita uma alteração, mas é difícil. Alguns desses títulos, assim, eu demorei muito para pensar e mesmo assim eu tenho eles com muito carinho, mas não muito apego, porque eles podem ter que mudar, Não dá assim. entendeu? Mas é difícil e eu acho muito importante. Uma grande história, ou uma história, né? Não querendo sendo modesta, uma história começa pelo título, né? E depois pela capa. A gente fala que não se julgue um livro pela capa, mas a gente julga Julga. muito o livro pela capa. Julga sim. Eu tenho visto, tenho estudado sobre isso, já que eu tenho pensado já em publicação, tenho estudado sobre isso e é muito importante você se dedicar a uma análise da capa. Sim. E o título também. Temos aí um quarto livro no forno, não é mesmo? Um assim que eu vou deixar, apesar com um pouco de inveja, já tem os primeiros capítulos dele, olha já só. dei uma lida, já é fã oficial da Leonor, né? Sim, sim. Então, Esse quarto livro, porque tem um outro, né? sim. E a gente pulou o outro e viemos aqui. Não, eu quero falar da Leonor. A minha, assim, a Leonor mora no meu coração. Então, a Leonora é um pouco, meio que um pouco eu, né? E a Leonor, Não, primeiro fala pra gente o título do livro, que eu acho que a gente já percebeu que a Isa é boa dos títulos, né? sim, Eu acho que esse título, assim, é sublime. Deixe Leonor em paz. deixe Leonor em paz, é isso mesmo. Deixe Leonor em paz. Ela é uma pessoa de mais ou menos de 60 anos que tem um conflito com ela mesma. Ela não aceita muito, né, o tradicional, ela não aceita muito o tradicional. Eu estou tentando não dar muito spoiler e Sim. tal, porque eu não montei ainda. Ainda. Mas acontecem coisas muito engraçadas com ela, porque ela meio que deu um grito de independência para ela mesma depois de um momento que ela ficou viúva. Então ela é bastante espontânea, ela enfrenta as coisas, as pessoas, mas por trás dessa espontaneidade, dessa facilidade que ela tem para lidar com as pessoas, ou seja, ignorando-as,
ignorando as situações e vivendo muito ela mesma, o que ela pensa, o que ela acredita, ela tem conflitos e nem ela percebe, nem ela sabe disso. E aí vai acontecer algo na vida dela que vai despertar esse conflito. Não sei se você chegou nesse ponto. Vai despertar, e no caso, uma outra pessoa, que vai mostrar para ela: espera um pouquinho, você na verdade está meio que se escondendo, você precisa. Ela não vai perder, eu não pretendo que ela perca a personalidade dela, mas que ela se enquadre um pouquinho mais na realidade e volte a querer ser feliz, assim, de acordo com o que é convencional. Mas, sinceramente, eu não acredito que eu vou fazer isso, porque eu acho que a ideia é justamente uma pessoa dar uma banana para o que a sociedade espera, principalmente quando a pessoa é independente, quando a pessoa é totalmente dona de si. E eu acho que ela vai seguir um caminho bastante para ela mesma. Então, surpresas virão aí, viu? E o melhor da Leonor, eu já posso adiantar, que é a personalidade dela. Ela dá umas respostas, assim, em algumas situações você fica, meu Deus, você fica rachando de rir enquanto lê o livro. E é É muito sério, legal. e E é a coisa sério, é sim. E séria. é sério. Então, ela assim, me inspirei um pouco, é claro que a gente se inspira, a inspiração é assim, né? Em mim mesma, na minha situação, que eu já tenho uma certa licença poética, vamos dizer, né? Para pensar, para dizer algumas coisas. Para dar algumas respostas E atravessadas. eu coloco muito isso nela, coloquei muito isso nela. É lógico que a história dela segue um outro caminho, tem outros personagens que vão levando, vão conduzindo. É interessante que essas histórias, elas quase que se criam sozinhas, né? Você vai fazendo, e quando você percebe, você vai só puxando aquele fio ali. Os fios vão apontando e você vai puxando e vai. E esse é o que seria o quarto livro, que esse eu acho que está caminhando bem rápido até, né? Escrevi bem rápido os capítulos que tem. Tá bem adiantado já. Geralmente eu demoro um pouco mais, até porque não é a minha ocupação principal, né? Eu preciso trabalhar para me sustentar, para eu gosto de trabalhar também, mas eu também gosto de me sustentar. É importante, né? Detalhe, né? É detalhe. Então eu não consegui, como grande maioria dos escritores, dos autores brasileiros, eu não consigo me dedicar só à escritura. Eu tive que chegar a um período de aposentadoria, que eu já sou aposentada, mas continuo trabalhando. Então, o foco não é só trabalhar, então eu estou conseguindo me dedicar um pouco mais.